Listen to his words, let them come alive. If we know him as he is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way he lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Mãe não desiste.
obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a Tua direção. Seja o nosso viver ouvir a Tua voz, te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Pessoal, temos um grande desafio. Precisamos alcançar a 1000 inscritos no canal do YouTube. Com isso, teremos grandes benefícios nas nossas transmissões ao vivo. Hoje nós só temos 100 inscritos. Mas, se cada um de vocês colocar 10 inscritos, nós vamos alcançar esse objetivo fácil. Portanto, está lançado o desafio. 1000 inscritos no canal do YouTube. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Nossas lives estão acontecendo no Instagram IP do Aeroporto, de segunda a sábado às 19 horas. E o nosso foco desta semana será a cura dos enfermos nesse momento tão delicado que estamos passando nos dias de hoje. Público jovem, terça e quinta às 10 da noite, pelo Instagram IP Aeroporto _jovem. Não deixem de participar. Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria muito de agradecer ao Dia D que foi realizado pela Igreja Presbiteriana do Aeroporto, onde arrecadamos em torno de 800 quilos de alimentos não perecíveis.
E naquela época nós ajudamos várias famílias necessitadas. Agora, eu, você e todos nós precisamos arrecadar 1 tonelada de alimentos. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Precisamos continuar ajudando várias famílias que estão passando necessidades na nossa cidade. Quanto à segurança, fique tranquilo, será o mesmo estilo do primeiro encontro. Nada de aglomerações. Eu só vou precisar do seu alimento que estará no seu carro. Estaremos todos preparados com máscara, luva e juntos vamos conseguir arrecadar 1 tonelada de alimentos. Eu conto muito com seu apoio. Muito obrigado. Gostaria muito de agradecer aos irmãos pela sua generosidade e fidelidade aos dízimos e ofertas. Irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um de vocês, no nosso lar, nos dando paz, nos falando ao nosso coração. Nós temos esse momento, dos dízimos, das ofertas, e a gente quer ler lá em Provérbios 24, no versículo 3, ele vai falar com a gente da seguinte maneira: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. A gente precisa ter sabedoria em todos os nossos passos da nossa vida. E ter sabedoria na nossa questão financeira também é importante. E a gente, quando tem uma consolidação financeira também, a gente consegue construir a nossa casa, a gente consegue ter condição de caminhar. Então, a gente percebe que precisamos ter sabedoria para construir a nossa casa. E construir a nossa casa também está relacionado com a questão financeira. E discernimento, para tomar as decisões. Então, os dízimos, as ofertas para a igreja, nós precisamos ter essa sabedoria para poder administrar esses dízimos, essas ofertas. Então é importante o seu desejo de dizimar, o seu desejo de ofertar, para que a obra do Senhor seja feita. E com certeza, quando a gente tem uma estrutura financeira fiel, firme, a gente tem sabedoria, a gente vai construir a obra do Senhor também. E é interessante que o versículo diz: com discernimento se consolida. A igreja busca melhorias, a igreja busca melhoras no seu templo, para acomodar os irmãos. E a gente precisa, ter esse discernimento para tomar as decisões. O conselho precisa, a igreja precisa. Então, um versículo pequeno que vai nos mostrar que a gente precisa ter sabedoria financeira. Não é só receber, a gente saber utilizar essa questão financeira. E a gente, desde já, a gente agradece aos irmãos pela colaboração, pela fidelidade, e que os irmãos continuem orando para que a gente possa ter, para que o conselho, para que a igreja, para que a liderança tenha discernimento para consolidar o desejo da igreja, o desejo dos irmãos, que também é um conforto na nossa igreja. A gente está buscando isso, E o dízimo, ele faz parte desse momento. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque a gente precisa ter essa sabedoria, Jesus. Sabedoria para saber administrar, para poder ter a certeza de que a gente está no caminho certo. A gente precisa ter a sabedoria, Deus, para poder conduzir o nosso lar, conduzir a nossa casa, conduzir a casa do Senhor também. E Pai, nos dê discernimento, Senhor, para a gente poder tomar as decisões que sejam para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Da mesma forma, Deus,
que a gente precisa ter discernimento aqui no nosso lar, no lar de cada servo do Senhor. Nós precisamos ter discernimento na obra também, na casa do Senhor, nas decisões que vamos tomar. Ajuda a gente, Deus, ajuda a gente a ter esse discernimento para que a gente faça tudo para a honra e glória do Senhor. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. E esta semana, parabéns para Liz Vitória Gama, que no próximo dia 29 vai completar mais um ano de vida. Que Deus a abençoe muitíssimo, sempre! Boa noite, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais uma reunião de celebração, não é? E hoje a gente vai compartilhar mais um texto dentro da nossa série de mensagens. Novo normal, respostas antigas para perguntas atuais. No primeiro domingo a gente falou sobre novo normal versus velha natureza. No domingo passado nós falamos sobre novo normal versus novo nascimento. E hoje eu queria falar sobre novo normal versus boas novas. Para isso, eu gostaria de ler Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 4 até o 7. Vamos fazer uma oração? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa semana que está iniciando, essa noite. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dos nossos irmãos que estiveram, Senhor, passando mal por conta do novo coronavírus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido, suprido a gente de todas as coisas. Portanto, nesse momento, recebe a gratidão do nosso coração e fala mais uma vez com a gente. Usa o texto, que possamos estar atentos para sermos anunciadores das boas obras de Jesus por todos os lugares. É a nossa oração nessa noite mais uma vez. Amém. Vamos ler, irmãos, Jeremias 29, versículo 4. O texto diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e doem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, irmãos, eu vou explicar assim um pouco do contexto rapidamente. Essa é uma carta do profeta Jeremias, né, escrita para o povo que tinha sido levado cativo, né, tinha sido deportada para a Babilônia. Então a gente sabe que Jerusalém foi destruída, né, pelos babilônios em 580 a.C. e que a elite, né, da sociedade então foi levada cativa para a Babilônia. O que aconteceu? O vírus do pecado fez com que os reis de Israel, a maior parte deles, se desviassem do Senhor. Né? Os reis viviam de acordo com aquilo que era reprovado diante de Deus e levava o povo de Israel e o povo de Judá, que tinham sido separados, né? Nesse momento já estavam separados. Israel já tinha sido levado cativo pelos assírios e agora o povo de Israel, né, de Judá, estava sendo levado ao cativeiro pelos babilônios. Então isso tudo aconteceu por conta da adoração, a idolatria, né, a outros deuses. Então assim, voltando um pouquinho, Jeremias capítulo 25, versículo 7, diz assim: Vocês não me deram ouvidos
e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo a desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Então o pecado é isso, foi por conta da idolatria. O juízo de Deus veio sobre Judá, sobre Jerusalém, e eles permaneceram por 70 anos no cativeiro. Então, durante esse período na Babilônia, o povo teve que se readaptar, né? Talvez eles tenham dito assim: o que deu errado em Jerusalém? Talvez o povo ali levado cativo tenha dito assim: Jerusalém nunca mais será a mesma. Principalmente aqueles que ficaram em Jerusalém. Jerusalém destruída, não é? Os babilônios tinham colocado fogo, destruído Jerusalém. O que deu errado, não é? Jerusalém nunca mais será a mesma. Então, a partir desse momento, o povo que tinha sido levado cativo, eles começaram a viver, nós lemos aqui, percebemos um novo normal. Eles tiveram que se readaptar a uma outra terra, a uma outra cultura, a uma outra língua. Tiveram que construir suas casas, não é? Constituir família, trabalhar, né? E trabalhar em prol da prosperidade, não é? Dessa terra estranha. Então, é um novo normal na vida do povo de Judá. Agora, interessante que 100 anos antes, um outro profeta, o profeta Isaías, já havia profetizado a respeito dessa quarentena, não é? Ali do povo na Babilônia, 70 anos. Mas o profeta Isaías, então, profetiza e anuncia boas novas a respeito do retorno, né, do povo ali de Judá à cidade de Jerusalém. E isso está em Isaías, capítulo 52, versículos 6 e 7. Se você quiser anotar para compartilhar na sua célula, Isaías 52, 6 e 7. E o texto diz assim: por isso o meu povo conhecerá o meu nome naquele dia. Qual o dia? O dia da libertação do povo do cativeiro. E eles saberão que sou eu que o previ. Qual é a previsão? O fim do exílio. Sim, sou eu. E o versículo 7 continua: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Então essa foi a profecia anunciada pelo profeta Isaías 100 anos antes do cativeiro, não é? Uma profecia anunciando boas novas, né? A respeito ali do cativeiro, anunciando as boas novas para quem também estava esperando ali em Jerusalém esse grande dia. Mas a gente percebe, irmãos, que essa mensagem de boas novas, né, que acontece ali a partir da profecia do profeta Isaías, também essa profecia aponta para o futuro, para 700 anos depois, não é? Quando uma libertação perfeita aconteceria, quando o Messias esperado libertaria o povo, não da escravidão da Babilônia, nem da Síria, mas da escravidão do pecado. Então, os mensageiros que viriam lá na frente no Novo Testamento anunciariam também boas novas, as boas novas do Evangelho, não é? Então, Isaías, a gente vai ver aqui nesse texto, aponta para alguns aspectos importantes, não é, dessa boa notícia anunciada por ele através da sua profecia. No tempo de Jerusalém, ali no tempo do cativeiro, foi uma boa notícia, uma boa mensagem. Mas essa também foi uma mensagem profetizada para o futuro. O tempo de Jesus, quando Jesus veio, trazendo também essas boas notícias,
não é? As notícias do Evangelho de Jesus Cristo. No grego, Evangelho tem a ver com boas novas. Então, Isaías, 700 anos antes de Cristo, traz, né, essas boas novas, não somente para o seu tempo, mas para o tempo ali da igreja do Novo Testamento, nos primeiros séculos, e traz também as boas novas para os dias de hoje. Então são esses aspectos, 3 aspectos dessas boas novas que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro aspecto é que o Evangelho é uma mensagem de paz. É uma mensagem de paz. Foi uma mensagem de paz para Jerusalém, mas continua sendo uma mensagem de paz pregada a partir de Jesus Cristo. Mas eu queria mostrar para você que em Isaías 9, capítulo 6, o próprio Isaías descreve Jesus como príncipe da paz. Isaías já havia dito que Jesus é o príncipe da paz. Jesus lá no cenáculo, quando a gente estudou sobre o cenáculo esses dias, o encontro de Jesus com os seus discípulos, nós vamos ver que Jesus oferece a sua paz aos seus discípulos naquele momento de angústia ali, de ansiedade. Porque Jesus estava ali prometendo já, não é, a vinda do Espírito Santo, dizendo que ele subiria aos céus, e os discípulos estavam aflitos por conta daquilo, dessa notícia de Jesus. Aí João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então Isaías profetizou Jesus Cristo como príncipe da paz. No momento de angústia, Jesus transmitiu a sua paz aos seus discípulos. Mas Paulo também se refere a Jesus como a nossa paz. E aí Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que tanto judeus quanto gentios se tornam um por meio da cruz de Jesus. Então, Jesus traz a paz, tanto a judeus quanto a gentios. Enquanto nos dias de hoje os crentes estão divididos, quando existe falta, ausência de paz entre os irmãos, entre os cristãos, principalmente nessa questão política, né? Uns de esquerda, outros de centro, outros de direita, não é? Falta paz, falta harmonia, não é? Nos nossos dias. Mas Paulo já estava dizendo a respeito de Jesus Cristo como a nossa paz. Se Jesus é a nossa paz, ele precisa, essa paz precisa acontecer, precisa alcançar cada um de nós nos dias de hoje. Então, é esse aspecto do Evangelho que precisa ser anunciado. Jesus como a paz, a nossa paz. Mas a igreja precisa viver a paz para poder transmitir. O segundo aspecto dessa boa notícia é que o Evangelho é uma mensagem de salvação, não é? O retorno de Judá da Babilônia e a maneira como o rei Ciro ali da Babilônia foi usado, permitindo que o povo de Jerusalém, de Judá, retornasse a Jerusalém, simboliza também um tipo de Cristo. Aponta para Jesus Cristo também, que traria a libertação ao seu povo, não é? Jesus, quando se entrega na cruz, ele é a própria mensagem de salvação, de libertação, não é? Porque livra o homem do pecado. Então, isso é um simbolismo também. A libertação da escravidão do pecado e a esperança de que um dia aquele que crê em Jesus, que é liberto por ele, irá habitar na Jerusalém celestial. Então, essa é uma mensagem também de salvação, boas novas, né? Foi pregada nos dias de Jesus, deve ser pregada nos dias de hoje. Não é? Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos nós éramos pecadores e somos pecadores, e por isso somos destituídos da glória de Deus. Somente a salvação em Jesus pode mudar essa realidade na vida de uma pessoa.
Romanos 5, versículo 10, Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. E o texto diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, irmãos, a vida, a salvação acontece por meio de Jesus Cristo, somente por meio dele. E essa é a boa notícia. Não é? Como escravo do pecado, nós não temos como pagar a nossa liberdade. O povo cativo na Babilônia, eles não tinham como por si só se tornarem livres. Não é? Eu queria trazer Isaías 52, versículo 3, que nós não lemos, quando diz assim, olha lá: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Então, a boa notícia do Evangelho, que o Evangelho nos apresenta, é a salvação pela graça. A gente não vai pagar pela nossa libertação. A nossa libertação do pecado acontece pela graça do Senhor. É por isso que Paulo vai dizer a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens que creem, não é? Há necessidade de crer em Jesus Cristo para que a salvação nos alcance. Então, é interessante como o profeta Isaías colocam aqui: vocês foram vendidos por nada. Não é? O povo foi levado cativo porque Deus permitiu, e sem dinheiro vocês foram resgatados. O Senhor resgatou quando Ele quis. E assim acontece conosco, através de Jesus Cristo. Pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto, diz assim: o Evangelho é a expressão da graça de Deus manifestada em Cristo aos pecadores perdidos. Essa graça se manifesta por nós e nós não temos como pagar. Amém? O terceiro aspecto a respeito dessa boa notícia trazida a Jerusalém é que ela é uma mensagem sobre Sião. Eu vou ler Isaías 52, 7, o texto que nós lemos. Vou repetir: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Dizem a Sião: o seu Deus reina. Então, a gente sabe que o monte Sião, não é? Estava em Jerusalém. O templo de Jerusalém foi construído sobre o monte Sião, não é? Então o mensageiro vai à frente do povo que saiu da Babilônia, proclamando as boas novas, proclamando as boas notícias. Então é isso que a gente precisa fazer nos dias de hoje, como discípulos de Jesus. Porque nós precisamos ainda continuar anunciando as boas novas de Cristo Jesus. E essas boas novas que nós vamos proclamar são boas novas de paz, de salvação, não é? E diz a Sião, e Sião, a Jerusalém, não é? Que estava em ruínas, o seu Deus reina. É essa mesma mensagem que nós precisamos anunciar nos dias de hoje, em Itaperuna, por todos os lugares. Aliás, essa é a principal mensagem do capítulo 52. O seu Deus reina. E essa mensagem, irmãos, também aponta para o futuro. O reino de Deus, aqui nesse momento, através dessa profecia que aponta para o futuro, o reino de Deus chegaria plenamente com a vinda de Jesus. Foi Jesus que anunciou e estabeleceu o reino de Deus, o reino do Pai. Então, irmãos, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17,
quando Jesus começa a pregar, ali no início do seu ministério, é a primeira verbalização de ensino de Jesus, Mateus 4,17, Jesus diz assim, Jesus começou a pregar, e aí diz a fala de Jesus, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Havia começado naquele tempo. Jesus, no seu tempo, quando ele surge no seu ministério, aos 30 anos de idade, ele começa já a anunciar e estabelecer o reino de Deus. E a primeira palavra de Jesus é arrependam-se. Irmãos, quando Jesus começa a pregar, a primeira palavra que ele diz é arrependimento. Por isso que é importante a gente trazer novamente, a gente lembrar a frase das semanas passadas, o arrependimento é o caminho para o recomeço. Não existe vida nova sem arrependimento. Então, Jesus traz essas boas novas, anunciando no seu tempo. E hoje, nós, a igreja, precisamos anunciar essas mesmas boas novas. E faz parte da primeira aplicação que eu gostaria de trazer nessa noite. A primeira aplicação que eu trago nessa noite para a gente compartilhar é que o mundo carece das boas novas. Então, Jesus, eu vou usar a expressão bíblica, Jesus restaurou a nossa sorte. Eu e você, a igreja de Jesus Cristo, nós fomos livres do pecado. Jesus pagou o preço por nós. Não é? Eu queria dizer para você que na época dos reis, lá no Antigo Testamento, quando os reis venciam uma batalha e estavam retornando então para sua terra, eles mandavam um mensageiro à frente para antecipadamente anunciar a vitória. Foi isso que aconteceu aqui no tempo de Isaías. Os mensageiros foram à frente, não é? Já para contar as boas notícias, as boas novas. O povo está retornando. E isso acontece conosco, não é? Nós estamos aqui antes que Jesus venha, antes que Jesus volte, para anunciar as boas novas do Evangelho, para anunciarmos a vitória em Jesus Cristo. Então, irmão, nós precisamos vir dos montes, de todos os lugares, anunciando as boas novas do Evangelho. Então, nós não somos anunciadores do caos. Nós não somos, não é? Tem crente que ainda perde tempo anunciando as tragédias nas redes sociais, causando brigas e intrigas. Mas nós não viemos para isso, nós somos agentes de paz, de salvação para esse mundo, que só Jesus Cristo pode dar. Se tem uma coisa que o mundo precisa hoje, que o nosso tempo precisa hoje, que a nossa sociedade, os nossos familiares precisam hoje, é que nós anunciemos a paz e a salvação que essas pessoas só poderão encontrar em Jesus Cristo. Nós temos as boas novas que poderá causar uma mudança e a libertação completa nas pessoas que estão à nossa volta. Então, o mundo hoje carece dessas boas notícias e nós temos essas boas notícias, as boas novas para serem anunciadas no nosso tempo. A segunda aplicação que eu tiro desse texto é que a gente não pode perder a esperança da promessa. Não perca a esperança da promessa. Eu gostaria de ler Isaías 52, versículo 8, que nós não lemos, mas está adiante ali em Isaías 52, quando ele diz: escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. Então, irmãos, isso é uma profecia. As sentinelas viriam os exilados chegando, e com eles o Senhor. E olha que interessante, mesmo com a cidade em ruínas, com o templo queimado, mesmo assim elas estavam esperando por esse dia.
E eles dizem, quando o Senhor voltar a Sião. Então, o Senhor voltaria com o povo. O que Isaías está falando aqui é que mesmo com Jerusalém em ruínas, destruída, queimada, o Senhor voltaria para estabelecer o seu reino ali naquele lugar, no meio daquele povo. Então, as sentinelas já sabiam dessa profecia de Isaías 100 anos antes. E as sentinelas estavam ali esperando o dia quando o Senhor retornaria com o povo do cativeiro. Isaías 52:3. De novo, vocês foram vendidos por nada e sem dinheiro vocês serão resgatados. Então, irmãos, o preço foi pago. E eu queria dizer para você que a gente não pode perder a nossa esperança em Deus de trazer de volta aqueles que espiritualmente se encontram na escravidão do pecado. Existem promessas para você, para mim, de que o Senhor irá resgatar as pessoas que nós oramos ao longo dessa semana, por exemplo, a Cristo. Então nós não podemos perder a esperança. Nós precisamos nos colocar como sentinelas, como essas sentinelas, esperando o dia quando o Senhor virá, trazendo essas pessoas, porque o preço foi pago, né? Chegará o tempo que o Senhor virá. E eu quero trazer de novo naquele dia. Qual é o dia? O dia da libertação. Eles saberão, essas pessoas que estão escravizadas, que eles saberão que sou eu que o previ. Previ o quê? Qual é a previsão? O fim da escravidão, o fim do exílio. Então, irmãos, espere como sentinela e não perca a esperança, porque existe uma promessa de salvação. Vamos continuar orando por essas pessoas. Tem uma promessa, ela se cumprirá. Chegará o dia onde você, eu, nós gritaremos de alegria como essas sentinelas aqui. Amém? E por último, a terceira aplicação é que o nosso rei continua reinando. Isaías 52:9. O texto diz assim: juntas as sentinelas, cantem de alegria, vocês ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. Então, irmãos, em meio a essa destruição, o caos de Jerusalém, o mensageiro trouxe essa mensagem: o seu Deus reina. E eu queria dizer, irmãos, que o Senhor nunca deixou de reinar. Ele nunca deixará de reinar. O Senhor reinou no tempo de Salomão, em meio àquele tempo de prosperidade, de riqueza, mas o Senhor continuou reinando em meio às ruínas de Jerusalém. E Ele continua reinando. Talvez você esteja vivendo dias assim, de ruínas, quem sabe, de dificuldade, de ansiedade, perdas, vergonha, seja lá qual for. E eu gostaria de dizer para você, o Senhor continua reinando, Ele sempre reinará e reinará para sempre. Existe uma promessa para os dias de hoje, a esperança de um novo tempo. E eu gostaria de ler para a gente finalizar Apocalipse 21, a partir do versículo 4, 21, 4 e 5. Jesus dizendo: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, pois a antiga ordem já passou. A gente precisa esperar por esse dia. A gente precisa ter os nossos olhos e a nossa esperança não na Jerusalém, ali da Palestina, dos dias de hoje, mas na Nova Jerusalém,
E o versículo 5 diz assim: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, diz o texto: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, irmãos, o Senhor está fazendo coisas novas para você e para mim, para nós, para a igreja de Jesus Cristo, para aqueles que creem. E não vai ser um novo normal, não vai ser um tempo de mudanças superficiais, não será um tempo de readaptação apenas, não, são boas notícias, é a nova Jerusalém. Isso diz respeito a uma mudança, mas é uma mudança eterna. Então, irmãos, nós precisamos viver, mas não somente viver, mas anunciar essas boas obras. O mundo está carecendo disso, dessas boas notícias. Nós não podemos perder a esperança daqueles que estão à nossa volta, escravizados pelo pecado. Porque o preço já foi pago. Jesus pode libertar essas pessoas da escravidão. E a gente precisa lembrar sempre, constantemente, que o nosso rei, ele reina. Ele reina nas ruínas, mas ele reina nos castelos e palácios de Salomão. Ele reina nos dias de hoje. Ele reina em meio ao tempo de quarentena, de pandemia. Ele reinará após pandemia, mas ele reinará para todo sempre. E a gente precisa lembrar que esse Deus que reina, que se apresentou a nós através de Jesus Cristo, ele tem preparado um lugar para cada um de nós. E Jesus está dizendo: estou fazendo nova todas as coisas. Então, irmãos, que a gente possa guardar essa mensagem no nosso coração. A gente não vai viver um novo normal, não. A gente vai viver as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse texto. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque esse tempo que nós vivemos é um tempo para nós anunciarmos as boas novas do Evangelho. O mundo carece disso. As pessoas que não te conhecem, que estão à nossa volta, estão escravizadas ao pecado, ao mundo, a Satanás. Mas o preço foi pago. Que o Senhor nos ajude a levarmos essa mensagem pelos montes, pelas ruas, pelas cidades, pelos bairros, indo à frente, anunciando as boas novas de Jesus. Que nós não nos esquecemos de que o nosso Deus continua reinando. Ele sempre reinou. Ele reina em meio a essa situação difícil, caótica que nós vivemos, mas ele sempre reinará. E Ele está preparando para nós coisas novas, a nova Jerusalém. É para lá que nós desejamos ir, mas não desejamos ir sozinhos. Nós, a igreja, não. Nós ainda queremos alcançar muitas outras pessoas. Nos ajude, Senhor, nesse tempo a levarmos essas boas notícias de paz e de salvação para as pessoas que estão à nossa volta. Nós oramos assim mais uma vez, no nome poderoso de Jesus. Amém. Não há outro como tu.
És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Irmãos, estamos terminando aqui a nossa reunião online. Queria dizer para você que a nossa semana de oração, nessa semana passada, nós oramos pelas pessoas que precisam conhecer Jesus. Nós terminamos essa semana de oração ontem, sábado, e amanhã nós vamos começar a orar por um novo motivo. O da semana passada, que acabou não acontecendo, a gente vai começar a orar pelos enfermos. Então, amanhã, segunda-feira até sábado, nós vamos orar pelas pessoas que precisam de cura física, não é? Essa semana a gente orou pela cura da alma, tantas pessoas enfermas. Eu creio que se nós orarmos, Jesus pode realizar milagres nos dias de hoje. Mas, irmãos, eu queria falar para você, lembra aquela questão da surpresa que eu estava aguardando? Irmãos, vai acontecer essa semana.
Só que eu só vou contar no próximo domingo. Então eu queria te dar esse toque, né? Pedir para você não faltar no próximo domingo, que eu vou anunciar, irmãos, uma surpresa de algo que aconteceu no meio da igreja em plena pandemia. Sabe o que é? Assiste a próxima reunião, próximo domingo. Só vou contar domingo que vem. Tá legal? Eu espero vocês aqui no próximo domingo. Vamos orar para terminar? Fica aí curioso ao longo da semana. Deus, obrigado, Senhor, porque a gente tem podido nos encontrar, Senhor, aqui nos domingos, às 7h30 da noite, pelo YouTube, durante a semana, às 7 horas, pelo Instagram, os jovens acompanhando o André, às terças e quintas, 10 horas da noite. Deus, as células têm acontecido online, Senhor, toda semana, dezenas de irmãos reunidos, compartilhando, Deus, discipulado acontecendo. Nossa igreja continua ativa, trabalhando. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mantido a igreja materialmente, financeiramente. Nada tem nos faltado, o Senhor tem nos suprido, tem nos ajudado. Coisas novas e boas têm acontecido. O Senhor tem guardado os nossos irmãos. Então, muito obrigado. Nós só temos o que agradecer, Senhor, nesses dias. O Senhor tem sido muito maravilhoso e muito bondoso para com a gente. Então, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai querido, que entregou Jesus para anunciar as boas novas para nós, para nos levar também a anunciarmos essas mesmas boas novas, que a presença do Espírito Santo em nós continue sendo marcante, nos dando direcionamento, sabedoria, discernimento, para que possamos viver a vida cristã de maneira que te agrade. Então, que seja assim, irmãos, com vocês, irmãos queridos, ao longo dessa semana, nesses dias de quarentena, pós-quarentena, até que Jesus Cristo venha nos buscar. Que seja assim, irmãos, hoje e sempre. Amém. Irmãos, boa semana, que Jesus te abençoe, tem aí os avisos aí da campanha de alimentos, vamos participar, vamos caminhar todos juntos ao longo dessa semana, tá bom? Que Deus nos abençoe. Tchau, até a próxima semana.